Vai baixar. Bom dia. Tá um pouquinho alto, porque eu sou do tipo que fala alto. Pronto. E tá agudo, né? Eu acho que agora foi. Tá indo. Eu tô meio agudo assim, tô meio feminino, não tô não? Nessas coisinhas meio fina, não? Não sei. É, menina. Falei isso, gente, bom dia, tô mais magro 12 quilos, muito prazer, tá? Isso, viu? Eu só não conto a parte do sacrifício. Gente, como é sacrifício emagrecer, Deus do céu, né? Mas como eu nunca tinha conseguido emagrecer, então, para mim, o sacrifício maior já passou, né? Porque eu ultrapassei a fase, finalmente, do conseguir emagrecer. Não, mas eu estou assim mudando e tal, viajei, teve Natal, teve Réveillon, não sei o que e tal, e não engordei de volta, acredita nisso? Ninguém come quase nada. E férias, menino, é um tal de comer. O que tem que comer nas férias, né? As crianças o dia inteiro em casa, sorvete, bolo, não sei o que e tal. Gente, que tentação, né? Fui logo escolher as férias para fazer a mudança, né? Mas foi, tá indo pelo menos, né? Ainda tem uma coisa aqui assim, né? Ainda tem um negócio aqui que não larga, sabe? Tem uma região aqui. Que caramba esse negócio. Aí a nutricionista falou, olha, agora só com atividade física, né? Eu falei, juro, eu jurava que ia conseguir sem levantar um halter assim, mas não... Agora é a fase do ter que achar que, né, que a atividade física cabe na minha vida. Só Deus. Eu ainda estou tentando achar alguma coisa que eu diga assim, isso... vamos ver. Ela já me sugeriu umas 20 coisas, é porque eu não gosto mesmo, entende? Atividade física não é comigo, mas tudo bem. Todo mundo diz isso, chega uma fase que você vai sentir falta, eu falei, Jesus, acelere esse negócio, porque por enquanto é só assim, ai meu Deus, lá vou eu, né? Aí fala assim, mas você não fez atividade física? Gente, sem comer, como é que vai fazer atividade física, né? A criatura sem nada, vai fazer atividade física, vai desmaiar, né? Mas é isso, sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo muito rostinho novo, isso é bom. Mas o povo acho que só vem depois do carnaval, né? Que eu não estou vendo aquele salão cheio de sempre, né? Não tem aquele salão cheião que a gente tem sempre. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá. Passou o carnaval, o povo vem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Nelson Tavares. Vou explicar algumas coisas. Nós vamos trabalhar em dupla este ano aqui no curso dos pais. Eu vou dividir com a Jane, que vocês já conhecem do ano passado. Vou dividir com a Jane, quase sempre no esquema do semana sim, semana não. É que tem uns feriados aí, né? Daí, às vezes dá umas ajeitadas e a gente... Aí vem 2 e tal, mas em geral na semana do um sim, um não, tá? E a gente não vai ter, como no ano passado a gente teve um livro, né? E seguimos ali a sequência do livro. A gente não tem este ano um livro para a sequência do conteúdo. Nós vamos ter temas de interesse das crianças, questões relevantes, e a gente vai, a partir daí, buscar a bibliografia. Então, a gente não tem um livro, tá bom? Antes de a gente fazer a prece, deixa eu só dar aqui um aviso. Disseram que o Vectra Prata, placa DCM 9829, está com farol aceso. Achou? Já foi lá? Vai lá agora, então já achou de quem é. Está com o farol aceso. Cadê o evangelho? Vamos de prece. A paciência, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade.
E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Mestre Jesus, querido amigo, irmão mais adiantado, governador desse planeta, orientador de cada um de nós, Joana de Ângeles, mentora desta casa, nossa amiga muito querida que nos sustenta e nos orienta, Francisco de Assis, tu que sempre exemplificaste da melhor maneira aquilo que Deus espera de nós, e ainda aos mentores desta casa, em especial os que trabalham no dia de hoje no plano espiritual, aqui na orientação do curso dos pais e nas salinhas das crianças. Agradecemos a todos vocês pela oportunidade sublime da vida. Obrigado por estarmos compartilhando desta oportunidade. Enquanto tantos desejam encarnar, voltar à lida terrestre para o aprendizado e desenvolvimento, e ainda não obtiveram essa oportunidade, nós aqui estamos. Ajuda-nos a fazer desta oportunidade um momento bem aproveitado. Que tu nos auxilie a nos encorajarmos, como pediu a leitura de hoje, para fazermos da paciência e da abnegação uma proposta de vida. Que não nos segue a visão todas as seduções que a vida apresenta e que possamos dar atenção verdadeira e dedicação sublimes àquilo que é efetivamente importante para as nossas trajetórias. Abençoa os nossos lares. Permita que os mentores da casa, em trabalho com as crianças, auxiliados também pelos nossos próprios mentores, possam nos ajudar nesse ano de 2017. Que as nossas crianças e nós mesmos tenhamos lucidez, equilíbrio, e quando o problema se nos apresentar, que sejamos capazes de superá-los da melhor maneira possível. Sê conosco, Jesus. Joana, ampara as nossas dificuldades e nos auxilia naquilo que ainda nos é muito difícil. Contamos contigo e com todos os trabalhadores do plano espiritual, mas também assumimos a nossa parcela de responsabilidade nesse caminho de transformação. Fazer deste ano um ano de muitas oportunidades. Obrigado, muito obrigado, graças a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo, meu povo. Olha só, hoje a proposta é a gente falar um pouquinho de Joana, de Francisco em especial, e se tiver tempo, que a gente nunca... Eu sou meio desorganizado no negócio de tempo, né? Me dá 2 horas, assim, pelo menos. Uma é maldade. A gente tenta falar também de meio. E por quê? Porque é uma casa de Joana. Francisco tem uma super ligação com Joana. E a gente, muitos que estão chegando em especial, não conhecem muito quem é Joana e tal. É engraçado que lá no Facebook a gente posta muita coisa da casa. E tem muitos amigos que não são espíritas que juram que eu sou católico, porque veem a imagem da freira, que agora foi para o outro lado. Eu ainda estou acostumado, vocês viram o que é o hábito, né? Joana, cadê tu, Joana? Sumiu, pelo amor de Deus. Está aqui desse lado.
Então, vê a imagem da freira, né, que se apresenta como está, e jura que eu sou católica, vem me convidar para o terço dos homens, sabe essas coisas assim? Você não quer o terço dos homens, não sei o quê. Digo, querido, boa sorte, assim, desejo muito sucesso, porque eu já fiz muito terço nessa vida, né? Mas já passei da fase do terço. Então, não entende por que disso, né? O próprio Francisco, né? A imagem que a gente conhece de Francisco e o próprio nome decorrem da encarnação que ele teve na igreja. Então, por que isso e tal? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está conhecendo a doutrina agora, chegou ao espiritismo, assim, há pouco tempo? Opa, sejam bem-vindos. O povo fica com vergonha não, tá? Pode... Também, se não quiser levantar a mão que está com vergonha, faz uma cara estranha, um negócio assim, diferente. Dá uma explicação. Porque o povo tem vergonha, né? O maior desafio, vocês vão ver, é que daqui a pouco, nunca pergunta, mas a partir de agora, do nada, qual a sua religião? Assim, eu estou experimentando coisas, sabe? O povo começa a dizer uns negócios assim, até assumir que até porque tem preconceito em torno, porque o povo confunde espiritismo com bandismo, com candomblecismo, e fazem uma salada desse negócio, e aí o povo fica meio tenso no começo de falar. Mas é uma trajetória. Estamos juntos. É isso aí. Aqui duas coisas são fundamentais, né? Casaco, em primeiro lugar, casaco sempre, né? E coração aberto. Bom, já disse que eu sou Nelson Tavares. Vamos falar de Joana? O Espiritismo traz uma das suas verdades, que é a encarnação. Digo verdade porque, assim, alguns perguntam, você acredita na reencarnação? Oswaldo fala isso de vez em quando. Eu não acredito na reencarnação. Eu sei da reencarnação. A diferença está em que sai do campo das ideias, da concepção puramente intelectual ou cognitiva, e a gente começa a compreender que a reencarnação é uma realidade. E a vida vai te dando oportunidades de consolidar isso, porque os espíritos são muito generosos com a gente nessas questões. E hoje eu me encontro na situação em que eu digo, eu sei da reencarnação. Eu posso não conseguir fazer um monte de coisa que o Espiritismo recomenda como mecanismo de transformação. Mas eu sei da reencarnação porque a vida já me apresentou oportunidades suficientes para que a gente confiasse nisso e não ter nenhuma dúvida de que a gente sim morre, mas não morre, a gente apenas desencarna de um corpo e continua a trajetória por outros mecanismos, em outros planos, e a vida segue até que a gente volte. Então, a reencarnação, e cada um está numa fase, tem gente que ainda está estudando e entendendo, outro ainda está tentando acreditar, outro acredita, mas às vezes duvida. Isso faz muito parte desta trajetória, eu pelo menos assim a vivi. Tá? Então, nós, reconhecendo a ideia da reencarnação, nenhum de nós é isso ou aquilo. A gente está na condição desta personalidade ou daquela outra personalidade. E Joana de Ângeles é alguém que, como todos nós, reencarnou diversas vezes até que ela tivesse a condição que tem hoje. Joana, quando se apresentou no início dos trabalhos, seja no seio do Espiritismo, seja para o Divaldo Pereira Franco, que é o médium por meio do qual ela hoje mais se manifesta, que é o médium que principalmente representa, encampa o seu trabalho, a sua proposta de vida. Divaldo, quando vai começar os contatos com Joana, na sua juventude, bem tenra ainda, Divaldo não recebe de Joana um nome. Ela se apresentava para ele desde muito pequeno, assim como vários outros espíritos, mas até aí tudo bem. E quando ela começa essa aproximação, e efetivamente na condição de mentora, se aproxima dele e começa esse trabalho mesmo de orientação contínua e aproximada, ele pergunta a ela o nome, e ela diz, eu sou um espírito amigo. E ele pergunta, mas quem é o meu mentor e tal? Eu disse, não, não é um mentor, é uma mentora. Ele já decepcionou, porque, queria um mentor, né? Não uma mentora. Mas tudo bem. E quem é? Sou eu. Qual é o seu nome? Porque assim, todo mundo quer um mentor para chamar de seu, né? Qual é o seu mentor? Fulano, você é Beltrano, mas não tem nome, que é um espírito amigo, fraco, entendeu? É fraco. Então, ela, tá bom, vou dar um nome. E aí ela não dá um nome dela que ela teve numa última encarnação. Ela inventa um pseudônimo. Joana de
Ângeles. Joana de Ângeles não é um nome que ela teve ou que ela usou em uma encarnação. É um pseudônimo que ela dá a Divaldo porque ela não quer que esse amigo, ainda jovem, se envolva com as seduções que representa ter como mentor um espírito da envergadura de Joana de Ângeles. Alguém que participou da codificação, que tem textos no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente saiba, mas a rigor, muitas perguntas do Livro dos Espíritos são respondidas sem assinatura. E nesse meio tem várias coisas ali também de Joana de Ângeles, mas ela assina 2 livros do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ela assina como? Um espírito amigo. Um espírito amigo. E quando ela chega para Divaldo e manda um espírito amigo, ele não serviu, e ela traz um pseudônimo, que é a maneira como ela tem de ter um nome, satisfazer ali as necessidades do seu tutelado, e ao mesmo tempo não criar, como eu disse, as seduções de um grande mentor para um jovem que está começando uma jornada da grandiosidade que a gente conhece, que é o trabalho do Divaldo Pereira Franco. Então, Joana vai aos poucos revelando uma vida, outra particularidade daquela vida, aos pouquinhos, ao longo dessa trajetória, que está completando agora, em termos de idade, 90 anos, porque este ano Divaldo completa 90 anos, agora em abril, né? Maio, 5 de maio, eu sempre troco 5 de maio com 4 de abril, é uma coisa, que é parecido. Então, ele vai aos pouquinhos tendo isso. Hoje, o que nós temos? Nós temos com clareza revelar, não só para o Divaldo, quer dizer, o Divaldo talvez saiba mais, né? Mas nós sabemos, por meio dele, que Joana de Ângeles, vamos de trás para frente ou de frente para trás? Trás para frente, então tá bom. A encarnação mais recuada que a gente conhece de Joana é Joana de Cusa, tá? Joana de Cusa, né, uma mulher de Cusa, do intendente Cusa, foi contemporânea de Jesus. Participou, conheceu Jesus, ouviu as suas parábolas à beira do rio, né? Que rio, criatura? Do lago, né? Do lago. Um dos mais bonitos sermões de Jesus, proferido à beira do lago, Joana estava lá presente. E ela teve uma encarnação muito especial ali. Ela era mulher de um homem muito poderoso, mas muito volúvel também nos jogos políticos e tal. Então ele se dedicava aos deuses, né, da época, aos muitos deuses da época, para ficar bem com os romanos, mas também se, do ponto de vista religioso, aparecesse alguma outra coisa ali, ele era muito flexível, sabe? E praticava todos os jogos de poder que você possa imaginar, que eram muito mais promíscuos e degradantes dos que os que a gente conhece hoje, né? Porque, afinal de contas, a gente falava de uma época em que se matava a pessoa em praça pública, e era, né, só para a gente dimensionar, era um homem muito difícil. E ela, moralizada, generosa, caridosa, tinha um grande conflito com esse marido. Gente, esse homem na minha vida, sabe como é que é? Como é que eu aguento isso e tal? Não dá para a gente imaginar o tamanho do conflito que gerava para Joana a presença daquele homem poderoso, né? E, como a gente disse, tudo que fica em torno disso. Só que Joana, naquele momento lá, vai até Jesus, porque quando ela ouve que tem alguém falando essas coisas, aquilo que já está dentro do seu coração, ela sente uma atração, um magnetismo muito grande e tem vontade de conhecer esse homem, cuja mensagem se afina com as coisas em que ela acredita, e eram tão incomuns naquela época, por conta dos valores predominantes. E quando ela vai a Jesus, ela ouve, ela entra num estado de êxtase, ela procura Jesus, ela vai à casa de Pedro, e encontra Jesus, fugida do marido, escondida do marido, né? Auxiliada por uma serva escrava, e quando ela vai a Jesus, ela vai assim, esperando que Jesus diga para ela: Jesus, pelo amor de Deus, me diz que eu posso largar esse homem, porque está puxado, né? E aí Jesus fala do coração afável desta mulher, reconhece a grandiosidade dela e diz: Joana, volta para casa. Volta para casa porque os teus deveres estão com teu marido. Jesus chamou a Pedro, Tiago, Paulo, um monte de gente, e diz: segue-me. Chamou a todos esses e a outros que foram chamados, mas não deram conta,
Não tem o jovem rico que é chamado, vende tudo, vem comigo, e ele não vendeu? Lembra? Então, vários foram chamados. Mas repara, outros que foram a Jesus dizendo, eu vou, eu faço, eu vendo, eu largo. Jesus, não, volta porque os teus deveres não estão comigo, estão lá na tua casa. Neste momento, Joana enfrentava, segundo a gente sabe hoje, que primeiro a gente ficou sabendo de Joana de Cusa. Depois para frente, Joana de Cusa tinha um compromisso com esse marido porque ela teve uma encarnação anterior com ele e ela se comprometeu negativamente com ele. Então ela tinha que naquela encarnação, numa encarnação com um casamento de natureza expiatória, enfrentar todas as dificuldades. E quando ele morre, o movimento político já era outra. Ela, que estava na condição social de patrícia, passa a se colocar na condição de serva. Conforto é sempre conforto, né? E perder conforto é sempre perder conforto, vamos lá. Mas isso não faz uma substancial diferença para Joana em termos da sua história, porque ela passa agora a educar os filhos das patrícias da época em troca de remuneração. E ela se mostra a mais fabulosa, a mais competente e educadora dessas crianças. Seja do ponto de vista do conhecimento, que é sempre uma marca de Joana, daí o povo também falar que Joana é difícil e tal, porque ela é intelectualizada por essência, apesar de que essa não foi a encarnação que ela mais investiu na questão intelectual, não. E também pelos valores que ela transmitia. Todos queriam que Joana fizesse esse trabalho de educação dos seus filhos, dada a qualidade que a gente conhece. E Joana fez todo o trabalho de caridade que a época envolvia, inclusive atuando junto de outras mulheres, como Maria Madalena e tal. Você vai ver isso muito bem para quem quiser ler sobre, em vários livros, mas sobre Joana de Cusa, eu acho que a melhor fonte é o Boa Nova, de Humberto de Campos. Tem um capítulo exclusivo sobre Joana de Cusa. Tudo bem? Então tá bom. Joana teve esse casamento difícil e tal, mas teve uma vantagem. Nunca mais precisou casar. Ó, que beleza. Assim, esgotou ali, sabe? Veio depois, não precisou casar para arrastar ninguém, para ter que, ai meu Deus, vamos junto, né? Não teve isso. Tá? Foi bom demais, libertou. Foi, volta para casa, mas vou voltar, mas não vou precisar. Então vai, tá. Pronto, resolveu. E aí, para frente, Joana encarna de novo. Primeiro encarnou do lado de Jesus, né? Próximo de Jesus. Depois para frente, tipo Francisco de Assis. Olha que sorte, né? Na verdade, não é à toa. A grandiosidade desse espírito já permite que ela realize os trabalhos que ela realizou num e no outro momento. Joana reencarna depois como Clara de Assis. E algumas questões, do ponto de vista histórico, né, das biografias não espíritas, que falam até que o grande sustentáculo moral de Francisco de Assis foi Clara de Assis. Francisco começou a sua juventude tendo muitas questões que, assim como Paulo de Tarso também o teve, se deixou seduzir pelas questões do mundo. Paulo também, mas a gente está falando agora de Francisco. Francisco se propôs a ir para a guerra em defesa, né, dos seus interesses. Foi um jovem... como é que a gente diz isso? Porque de Francisco a gente ia ficar até tímido de falar essas coisas assim, né? Mas foi um jovem como qualquer outro, né? Foi mulherengo, foi gastador, foi irresponsável, e tudo isso a gente conhece muito bem. Fala-se em algumas biografias de Francisco do comportamento desregulado de Francisco, mas de um potencial que a gente não pode negar, porque ninguém tem uma substancial transformação se isso já não está na essência desse ser, né? E Francisco é o que a gente conhece. Francisco hoje habita nas mais elevadas esferas que a gente tem conhecimento desses espíritos que conviveram aqui na Terra. É um espírito de absoluta grandeza. Só que quem foi que ajudou Francisco nos momentos difíceis, sabe, aquela coisa da perseverança, na luta e tudo mais? Muitos falam, foi Clara de Assis. Porque Clara tem uma disciplina de realizar o que lhe é devido, que é difícil a gente encontrar em algum espírito. Não é à toa que uma das marcas de Joana de Ângeles é a disciplina.
A gente aqui tem o trabalho, o auxílio de Joana e tal, pela Iraci, e quem conhece a Iraci de perto sabe que ela é extremamente rigorosa, como não pode deixar de ser, em virtude da própria, né, natureza do trabalho e da maneira como Joana orienta as coisas. Quem vê as mensagens de WhatsApp, por exemplo, de Iraci, sabe que ela é amável, acolhedora, amiga, como você precisa estar ali. Também quando precisa dar bronca, dá vontade de nem acessar aquele treco ali, porque ela não poupa, não. Isso é uma marca de Joana, não tenha dúvida. Então, quando Clara de Assis, em trabalho, né, com Francisco de Assis, inclusive funda a Ordem das Clarissas, que mais adiante vai acolhê-la, porque numa outra encarnação para frente, ela vem como Clarissa, então a gente vê que os planejamentos... É que assim, é muita coisa para dizer em uma hora, mas há uma articulação muito bem pensada. Quem já leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sabe que esses movimentos todos que a gente vê, essas coisas que estão acontecendo agora, e mudou, e isso, e aquilo, na verdade, a gente se surpreende muito, mas o planejamento dessas coisas já está traçado há muito tempo. Falando de planejamento, a gente lembrava na quinta-feira, essa semana, no Livro dos Espíritos 1, que Jesus, que trouxe a segunda grande revelação, disse, vai vir a terceira grande revelação, que é a doutrina espírita e tal. Isso lá para frente, já está tudo planejadinho, não tem improvisação nessas coisas. Tá? Então vem Clara de Assis e ela realiza uma obra de caridade, ela promove um trabalho social nos conventos, assim, um monte de coisa para a gente dizer se a gente tivesse tempo. Fabulosas, assim, fora do comum. Tudo bem. Joana de Ângeles, que sai da condição de Clara, vai encarnar depois, quer dizer, tem uma encarnação intermediária que a gente não sabe, Divaldo sabe, a gente não sabe, tem alguma coisa aí nesse meio de caminho que a gente não conhece, e depois ela vai encarnar como Juana Inês de la Cruz, no México. E Juana Inês, que aliás tem a série agora da Netflix, que é inspirada em fatos reais, mas tem um monte de coisa ali que, na minha opinião, não prestam. Tá? Assistiu, o que você achou? É isso, né? Tem umas coisas bem estranhas ali, né? Tem umas coisas bem estranhas. Então, assim, eles retratam muito bem na série, essa é a minha opinião, que eu já ouvi opiniões diferentes, tá? Juana Inês. Juana Inês, na Netflix, você procura lá e vê Juana Inês, são 7 episódios, eu acho, né? 8. Retratam algumas coisas muito bem, que é a cara de Joana, sim, perfeitamente retratados. E tem umas outras coisas muito estranhas ali. Então a gente tem que saber selecionar, né? Bom. Não, mas haja licença poética. Não é não? Depois a gente conversa. Tem muita licença poética ali. Mas vem Juana Inês de la Cruz. É a encarnação em que Joana definitivamente investe na questão intelectual. Em uma das passagens, isso está muito bem retratado lá. Os 2, 3 primeiros episódios são muito bons. Né? São muito bons. Depois aí começa a escangalhar. Mas os 3 primeiros são muito bons. E aí ela é levada à corte, tá? É levada à corte, porque tem uma história familiar ali complicada e tal. É levada à corte e ela, muito inteligente, ela diz, uma biblioteca, porque não tinha acesso a livros, em especial mulher não frequentava a universidade, né? Então, ela fica seduzida pela ideia de poder estudar e tal. Só que mulher e pobre não pode. Não pode. Eu posso. Não, aqui só pode ter acesso a fulana, que é a tutora da filha da vice-rainha. Pronto, o que Joana quer agora? Porque quer ser tutora da filha da vice-rainha, porque era a única oportunidade que ela tinha de desenvolver esse aspecto intelectual, de poder estudar, coisa que ela não podia fazer. Certo? Então, ela, bem ousada, isso é uma característica de Juana Inês, ela se coloca ali e entra e começa a declamar poemas em várias línguas, que ela já as conhecia, de ouvir, de aprender, ouvindo e ensinando. Enquanto se ensinava alguém, ela ali por perto e tal, trabalhando, aprendeu de ouvido. E isso chama a atenção da vice-rainha, que a chama. Só que há uma enorme oposição, seja dos nobres da época, seja da própria igreja, pela condição de crioula dela. Né? Ela era mestiça, então, não, imagina, uma mestiça ser tutora da filha da vice-rainha, não pode.
E ela diz, por que não? Eu tenho condições de ensinar tudo de que ela precisa e tal. E aí o vice-rei, porque a vice-rainha insistiu e tal, vai dizer assim, então tá bom, vamos botar aí 40 sábios para lhe fazer pergunta para saber se você realmente tem condições de exercer uma jovenzinha, né, jovenzinha, mulher, mestiça, diante dos 40 homens mais sábios que se conhecia na corte daquele momento. E aí ela é sabatinada por horas a fio, até que ninguém tenha feito uma pergunta que ela não soubesse responder. Aqui e acolá, com uns tapinhas assim também de luva de pelica, sabe? Quando você olha, eu estou dizendo o que você quer ouvir, mas não é isso. Não é isso, a verdade não está aqui. Até que assim, o rei tinha prometido, né? Então não teve jeito. Teve jeito, então vai lá, faz esse negócio. E aí Joana começa verdadeiramente a sua trajetória de especialização nas mais variadas ciências da época. Mas havia uma época, uma ciência, em que mulher definitivamente não adentrava, qualquer que fosse a sua condição. Teologia. Porque tratar de questões de teologia é coisa para homem, né? Havia uma proibição nesse sentido. E padre Antônio Vieira, no Brasil, publica algumas coisas que chegam ao ouvido de Joana, e Joana diz assim, caramba, mas não é bem isso. E aí, alfinetada, para que ela se manifestasse sobre isso, foi traída, porque ela disse, não posso me manifestar sobre, porque não me é facultada tal possibilidade. Ele disse, não, mas escreva para mim, e ele pega e publica. Né? Então, é traída nesse sentido, mas é publicada e transita pelo mundo uma carta de oposição a algumas ideias que Padre Antônio Vieira, que tinha uma grande credibilidade, e ela se opõe a ele. Nisso, ela começa a ter um contato por carta com o Padre Antônio Vieira. E a espiritualidade revela que este contato não foi à toa, ele foi planejado. Porque logo depois de sair do México, a próxima encarnação de Joana será onde? No Brasil. Adivinha onde? No mesmo lugar que estava o Padre Antônio Vieira. Em Salvador. Entende? Então, na verdade, está tudo organizadinho, sabe? E Joana, nesta encarnação, investiu na questão intelectual. Foi a maior poetisa do México, ela foi a primeira feminista conhecida e assim reconhecida do mundo. Joana tem muitos méritos. A imagem dela está estampada na moeda do país, ela tem muitos espaços no México de reconhecimento do seu valor. Assim, tem muita coisa, né, que eu estou pulando para a gente poder chegar lá. E depois Joana vem para a Bahia e agora está na condição de... nome, peraí, estou puxando. Hã? Ela é freira, mas me esqueci o nome. Joana Angélica, obrigado. Esqueci o nome. Joana Angélica. Olha só. Joana de Cusa, Juana Inês de la Cruz, aquela que pulou também foi Joana, né? Joana Angélica, ela sempre tem o nomezinho de Joana. Já repararam isso? Pois é, aqui tem exceção que eu pulei para vocês não, né? Mas ela quase sempre tem o nome de Joana. Existem algumas razões para isso, assim, não foi ainda muito claro, Divaldo fala pouco sobre isso, mas tem alguma coisa aí que realmente diz que ela estimula. Não é só isso, não. O rostinho também é muito parecido. Se você observar todas as fotos, pega e observa, bem muito parecido, muito parecido. Também há razões para isso, por questões que a gente ainda não conhece bem. A espiritualidade ainda não trouxe essas questões genéticas e tal, estão agora começando a aparecer, e tem algumas coisas aí que eu acho que ainda vão ser reveladas, que vão explicar essa recorrência, tá? Bom, e aí Joana Angélica vem de novo agora como freira, porque fora Joana de Cusa, dali para frente, amigo, freira. Freira. Isso me incomodava. Eu, particularmente, me incomodava essa questão, porque assim, Joana é um espírito grandioso, não sei o que, capacidade de trabalho, não sei o que, por que dentro de convento? Ficar lá ociosa, eu pensava. Eu sempre tive isso, né? Não, tudo bem, lá no México é para estudar, mas depois, apesar de que lá no México, mesmo na hora que precisa, ela larga tudo, doa
os seus quase 5.000 títulos de livros, todos estudados, anotados e daí por diante, ela doa e vai trabalhar junto aos sofredores e doentes. Mas isso me incomodava, assim, de ela não ter tido encarnações dessas, vamos trabalhar, vamos, né? E aí tem um livro bonito, chama Joana e Jesus, do Divaldo e do César Braga Said. É um livro muito bonito, simples de ler, gostou, dá para ler assim, 2 dias você lê, porque é bem gostosa a leitura. Ele vai falar que as grandes mazelas e aquelas que eram passíveis de serem trabalhadas efetivamente, naquela época estavam dentro dos conventos. A criatura estranha, sabe? Está desgovernada, o que faz? Manda para o convento. Engravidou, não podia engravidar, o que faz? Manda para o convento. Casou, quer separar, mas não pode separar, o que faz? Manda para o convento. Me veio uma coisa religiosa, então ela abandonava a vida matrimonial para ir para o convento por... me fugiu a palavra, aquela coisa que... por vocação, aí podia, né? Separar não podia, mas se é uma vocação religiosa, pode ir para o convento. Então, assim, tudo que dava errado, eles jogavam para debaixo do tapete, leia-se, para os conventos. Então, grande parte do trabalho moral, de transformação que era necessário, estava nos conventos. Daí, ser ali o lugar em que ela melhor poderia dar continuidade à sua trajetória de estudo, de autotransformação, mas, ao mesmo tempo, ter muito trabalho e trabalho desafiador. Olha, fala-se que na Bahia, Joana de Ângeles passava as madrugadas rodando de cela em cela, com freira em freira, de noviça em noviça, porque os processos obsessivos eram gravíssimos, a manifestação de entidades absolutamente revoltadas e violentas, e a presença física de Joana nesses espaços acalmava ou afastava as entidades sofredoras, e ela passava fazendo esse trabalho, ainda sem ter ideia de doutrinação, de desobsessão, de passe. Ela diz que, lembrando-se de Jesus, apenas impunha a mão sobre os doentes e pedia a Deus que a auxiliasse. Então ela dava passe, ela fazia doutrinação, esclarecimento, desobsessão, sem assim o chamar, porque não era compatível com a religião que ela ali professava. Então, quando Joana vem para o Brasil, Joana começa a consolidar essa fase final daquilo que a gente vai observar que é o grande trabalho de Joana, que são as suas publicações e o trabalho social. Por meio de Divaldo, Joana psicografou incontável quantidade de livros, porque está sempre aumentando, ninguém sabe, eu acho que é atualizado, porque cada hora aparece um troço diferente. E, além das muitas publicações, da difusão da doutrina, Joana tem 3 fases na sua bibliografia. Ela tem a primeira fase, que é consoladora. Aliás, o primeiro livro de Joana, publicado, que ela psicografou muito com o Divaldo, depois mandou jogar tudo fora, porque esse foi só treinamento. Tá? Agora a gente começa. O primeiro livro publicado chama-se Messe de Amor. Foi publicado exatamente no ano de comemoração do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Sou ruim de data, mas se eu não estou enganado, foi em 1846. Posso estar enganado, mas eu acho que é de 1946. Tem que confirmar isso. Mas foi no ano do centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, primeira publicação. É um livro com mensagens de consolo, de apoio, e é assim toda a publicação dela na primeira fase. Na segunda fase, Joana traz mais esclarecimento, ela começa a discutir doutrina, ela começa a ensinar coisas relativas à doutrina, ela traz conhecimentos para que a gente comece a entender como é que funcionam essas leis que regem o universo. Então, ela pega questões como reencarnação e tal, e vai destrinchando, mas tem um pouco mais de conteúdo doutrinário. Até que na terceira fase, Joana chega à série psicológica, em que ela vai trabalhar as questões da consciência e do inconsciente também, para que a psicologia traga a efetividade dessa transformação. Eu digo sempre assim, a doutrina espírita é fabulosa, ela vai te trazer caminhos para que você possa encontrar a paz e a renovação. Porém, se você, por mecanismos psicológicos, bloquear essa compreensão, você não realiza a transformação.
Então você precisa conhecer os mecanismos psicológicos que te impedem de realizar essa trajetória. Porque se você não faz, você sabota. Muitos amigos espíritas usam o conteúdo da doutrina para justificar as suas próprias mazelas. Tem gente que usa conceitos como perispírito, reencarnação e daí por diante para justificar absurdos, porque há mecanismos psicológicos impeditivos do encontro da verdade. Então Joana vem trazer esse instrumental que vai permitir a libertação desses que hoje ainda têm alguns entraves para alcançar aquilo que vieram buscar. Bom, aonde eu quero chegar, meu povo? Vamos fechar essa conversa dizendo assim: a mentora desta casa é alguém a quem conteúdo não falta. Joana de Ângeles tem uma disciplina de estudo e a ela são dedicadas ciências assim, incontáveis, desde ciências menos materiais até matemática, direito, tudo que você possa imaginar. Joana sabe, domina, conhece, acumulou por mérito de estudo na busca incansável dessas ciências. Uma moralidade ímpar, incomparável. Daí ter sido chamada por Deus, com auxílio de Jesus, para todos os grandes momentos de desafio que a Terra enfrentou desde aquele momento. Então, Joana tem um trabalho, digamos, espiritual inimaginável. A complexidade, a diversidade, a extensão do trabalho espiritual de Joana é inimaginável. Joana, que agora está para reencarnar aí num tempo para frente. Iniciou o seu momento de preparação e tal, mas espíritos dessa grandeza precisam, para encarnar, ter todo um suporte e uma estrutura e tal, para que o trabalho seja vigoroso. Então não é uma coisa assim rápida, mas ela vem se preparando para reencarnar e vai aparecer. E Divaldo já revelou, não disse onde, não disse tal, mas disse que ela virá como mulher e como médium espírita. Vai atuar, porque há médium em todas as religiões, né? Diversas igrejas evangélicas fazem trabalho de desobsessão, de fluidificação de água e depois diante. Então há médiuns em outras doutrinas e há médiuns também em qualquer lugar, né? Não é uma exclusividade, quem conhece o espiritismo sabe disso. Mas Joana virá como médium e atuará no seio da doutrina espírita mais para frente. Para frente ainda com a gente aqui, eu acho, assim, sabe? Eu acho que não é uma coisa também muito para décadas e tal. É uma coisa para mais ou menos logo. Então, acho, porque isso o Divaldo não falou, assim, bateu o martelo. Então, Joana tem uma história que faz assim. Na época dela, Clara de Assis, quantas pessoas são devotas de Clara de Assis e no momento do aperto se dirigem a Clara de Assis em prece? São almas que dedicam a sua vida toda, em todo momento de dor e dificuldade, a remeter o seu raciocínio por afinidade para esse espírito amigo. Quem é esta pessoa? É alguém que reencarnou com Joana, que era contemporâneo de Joana? Não, mas pode ser que por isso tenha com ela enorme afinidade. Aquelas que efetivamente reencarnaram com ela, e são seus afetos, e os afetos dos seus afetos. E nesse monte de encarnação, aonde eu quero chegar? Joana tem muitos afetos, segundo as próprias palavras dela. E o trabalho do Divaldo, difundindo a doutrina e abrindo centros espíritas, inclusive diversas casas de Joana de Ângeles. Essas casas são abertas, esses trabalhos são iniciados, estrategicamente onde grande parte dos seus afetos possam ser acolhidos, socorridos, orientados e daí por diante. Quando o Divaldo veio aqui, ele nos disse, isso a Iraci falou no programa dela, o Plenitude, na Rádio Rio de Janeiro, toda segunda-feira, às 16h. Há umas 3 semanas ela exibiu isso e também está no outro programa, no Superando Desafios, que é no espiritismo.net. Então está lá disponível, porque esse tem vídeo lá. E aí Divaldo disse que aqui deixa eu fazer um parênteses. Quando a gente ouve Joana pela psicofonia de Iraci, aquele processo, para quem não conhece ainda de doutrina, que popularmente o povo chama de incorporação, Joana fala para a gente, nas reuniões, antes de começar o trabalho, meus filhos, cada um de vocês foi trazido pelas minhas próprias mãos.
E aí, quando eu digo assim, o espírito da grandeza de Joana, eu fui trazer para a Joana mexeu lá os pauzinhos para a gente acabar chegando aqui. Então, eu pensava, né, linguagem figurada. E aí a gente perguntou para Divaldo, quando Joana diz que trouxe a cada um de nós pelas próprias mãos para essa casa, é figura de linguagem? Ele disse, não é literal. Ela efetivamente se ocupa, ela, da trazida, né, trazida horroroso, né, do encaminhamento de cada um de nós para esta casa, pessoalmente. Afetos que somos desse coração gentil e fiel. Então, quem vem para uma casa de Joana, inclusive essa, mas não só essa, é alguém que tem um compromisso com Joana, com um trabalho complexo, muito mais do que possa imaginar, muito mais. As nossas relações com ela são mais complexas do que a gente realmente consegue conceber pelo campo das ideias. Oi, tudo bem, minha querida Jéssica? O que manda? Tem bebê dando ruim lá em cima? O que é isso? Sempre atenta, a menina Jéssica, eficiente, que é uma coisa. Ela está dizendo que ela é do estúdio, né? Trabalha. Está no estúdio ainda, né, Jéssica? Tá, né? Não senti firmeza, Jéssica. Tá? Jéssica, firmeza. Entrevista da Iraci com o Divaldo estão no YouTube do Seja Barra. Tá? Estão lá no YouTube. E aí, Divaldo falou um negócio assim muito legal nessa entrevista, que foi ao ar agora, porque foi no ano passado isso, mas assim, não quis botar, porque ela ficou com receio da repercussão do que ele dizia ali e tal, e foi ao ar agora, tem umas 3 semanas aí, 4 por aí, e está lá no YouTube. Divaldo, quando a gente pergunta isso, ele diz assim, o Seja Barra foi aberto para abrigar grande parte dos trabalhadores que, com Francisco, ou logo depois dele, para dar continuidade ao seu trabalho, assumiu no plano espiritual essa tarefa, veio e faliu, desviou. Então, esses espíritos afins foram resgatados pelo amor de Joana e preparados para realizar o trabalho do Seja Barra, com uma tentativa de resgate das suas faltas, dos seus débitos. E nós temos enorme afinidade espiritual com a falange de Francisco de Assis. Os trabalhos que aqui se realizam são assistidos no plano espiritual muito pelos franciscanos. Os amigos que têm a clarividência, e aqui adentro todos relatam, assim, de forma muito recorrente, muito padronizada, quer dizer, o que demonstra a verdade daquilo que eles dizem, né? Que a casa é, no plano espiritual, assistida por muitos franciscanos, muitos. Não sei se vocês lembram que no congresso do ano retrasado, eu acho, os meninos do grupo jovem fizeram uma apresentação vestidos de franciscanos. Não sei se vocês lembram, tem também no YouTube, vocês podem procurar, Seja Barra, congresso, grupo jovem, não sei o quê, tem várias coisas que eles fizeram, e uma delas eles cantam e dançam uma música vestidos de franciscanos e tal. E depois, o Divaldo falou, porque depois que termina o congresso, todo mundo embora, não sei o quê, a gente tem uma reuniãozinha com os trabalhadores, e normalmente Joana fala por psicofonia e tal, e eles trazem notícia do que aconteceu no congresso e coisa do gênero. Esse último ano até não teve, porque o Citibank, logo depois do congresso, teve um show do Elba Ramalho, não sei quem, teve que sair corrido de lá, então não teve, mas todo ano tem, esse ano agora passou, não teve. E aí, eles falaram que, na verdade, foi uma inspiração para que o grupo jovem fizesse, porque eles estão sempre com os franciscanos. Os meninos que estão no grupo jovem estão sempre assistidos pelos franciscanos. Então, já que eles iam participar, iam atuar, não sei o quê, houve uma inspiração de eles fazerem. E Divaldo narra, acho tão bonitinho, tão piadinho. Porque quem estava lá e viu, quem viu os ensaios, quem participou, sabe que foi um momento muito especial. Não apenas eles dançaram, mas dezenas de franciscanos, espíritos jovens que atuam com eles, que têm grande afinidade com esses meninos que estão lá, ou na quinta-feira, né, aqui no grupo jovem,
na verdade, ensaiaram a coreografia juntos aqui nesse pedaço, e estavam lá dançando juntos e tal. Assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente passa dificuldade na vida, os miúdos dão trabalho para caramba, o meu está lá com 10, mas está numa adolescência estranha começando, porque essa história de que a adolescência começa aos 12, nada, cada um começa num determinado momento, isso, né, e a gente vai percebendo isso aqui, gente, mas que coisa de adolescente esse menino está fazendo, né? Então está com cara de um adolescente já, quer dizer, cara não, cara ainda é de criança, mas está com um jeitão assim de adolescente, que jeito emburrado, reclama de tudo, não sei o quê, está com um jeito de adolescente, né? E eu olho para aquilo e digo assim, meu Deus do céu, será que eu dou conta desse negócio? Porque tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo, blá, blá, blá. E essa criatura dando ruim para umas coisas básicas assim. Meu filho, como é que pode? Quer ser adolescente, quer isso, quer aquilo, e briga porque a sua irmã sentou antes de você aqui, não, senta do lado, a tua bunda cabe aqui do mesmo jeito, caramba. Umas coisas assim, né? Aí eu falei, ai meu Deus, não dou conta disso e tal. Aí logo vem, dou conta sim. E a gente pede, né? Porque eu sou pedinte, quanto mais. E aí eu começo a pedir. E quando eu me lembro disso, eu digo assim, gente, franciscanos, pelo amor de Deus, Francisco de Assis, Joana, mentor, ajuda a ele e a mim para dar paciência, né? E a ele para ver se muda a cabeça dessa criatura e tal, que a gente sabe que, na verdade, faz parte, inclusive, de um processo biológico que precisa dessa adaptação. Aí eu lembro, não, então ele, na verdade, precisa de mim, isso é natural. E aí pronto, equilibra, que tal, vamos em frente. Mais ou menos, às vezes equilíbrio é meio desequilibrado, mas... O que eu quero dizer é que a presença de vocês aqui não é gratuita, entende? O que não nos torna especiais, pelo contrário. Eu vou lembrar que o que une grande parte de nós é a dívida, é a falência, é isso que nos reúne em grande parte. Então não tem motivo para ostentações de status ou para vaidades, não. Mas o fato de a gente ter a convicção interna de que nós somos espíritos muito queridos por espíritos da grandeza de Joana de Ângeles e Francisco de Assis, nos torna pessoas capazes de superar os desafios que a vida nos impuser, quaisquer que sejam esses desafios, porque nós não estamos sozinhos, não estamos. Em todos os momentos difíceis, a gente passa pelas dificuldades e quando a gente roga a Deus assistência, parece que nada vem. Porque nada muda. É porque naquele momento o processo de transformação é nosso. Mas há do nosso lado alguém que não muda a nossa realidade, porque a gente precisa passar por aquilo. Mas há alguém que nos sustenta. E aí quando eu lembro dessa questão que Joana fala, eu lembro do belo poema, você pode chamar de poema, acho que pode chamar de poema, do Pegadas na Areia. Vocês conhecem, é lindo, né? Eu sempre, quando ainda católico, adorava, lia aquilo, falava, nossa, nos momentos difíceis eu ia e lia, e é isso mesmo, né? Jesus caminhando com alguém e tal, e ele olhava para trás e via, né? 2 pares de pegadas na areia. E no momento difícil da vida do indivíduo, ele começa a olhar e ele não enxerga mais 2 pares de pegadas, ele só enxerga 1 par de pegadas. Ele diz, caramba, no momento mais difícil, Jesus me abandonou. E aí Jesus diz, será que é assim se Jesus é quem diz? Mas tá lá, a ideia é essa, tá? Eu sou ruim dessas memórias assim. Na essência é isso. Jesus diz, eu não te abandonei. Neste momento, tu só viste 1 par de pegadas, porque eram as minhas, porque eu te carregava no colo. Então, gente, a beleza e a profundidade disso, porque todo mundo sofre pra caramba, a gente tem problema. O ano passado foi difícil, esse se desenha para ser difícil. Eu não estou falando de economia, não. Eu estou falando, isso a Iracy disse. A Iracy disse que este é um ano muito importante. E será um ano difícil, mas não precisa ser necessariamente difícil no campo disso ou daquilo. É um ano em que todos nós seremos chamados a enfrentar aquelas questões mais íntimas que a gente evita enfrentar e a gente vai ser obrigado a enfrentar. Então vai ser um ano difícil, como o outro foi, e como os próximos virão, mas aí é que eu digo, não são difíceis no sentido de ruins. A gente não pode adjetivar como um período ruim. Ele é difícil porque exige de nós, mas são anos libertadores. Lembra de Joana? Intendente Cusa, difícil pra caramba, mas transformou e isso abriu para ela um campo de oportunidade, de trabalho fabuloso. A gente está sendo chamado para isso, sabe?
os conflitos vão ser mais frequentes do que normalmente o foram, a gente vai se sentir cada vez menos... O povo que gosta de segurança e tal, assim, tipo, não vai ter, tá? A gente vai ter que, em todo momento, ter transformação e tal, e fé. Porque com fé, ainda que o contexto seja difícil, lembra a história do tantos cairão de um lado, tu continuarás de pé. Se tu tiveres fé, tudo terminará bem, porque a gente não pode esquecer. Tudo que acontece é fruto do planejamento de Jesus. E Jesus não planejou o sofrimento, ele planejou a plenitude para cada um de nós. Então, a gente é chamado para isso, as dificuldades virão, mas a gente não está sozinho. Os nossos filhos não estão sozinhos. As nossas famílias não estão abandonadas. O que não significa que a gente não vai passar por dificuldade, o que não significa que a gente não tem desafios para serem enfrentados. Só significa assim, esteja atento, porque eles estão. Tá bom? Sejam muito bem-vindos ao curso de paz do ano de 2017 do Seja Barra. Tá? A presença de cada um de vocês é motivo de grande alegria para cada um de nós. Primeiro, que vocês são convidados de Joana. Segundo, porque o fato de a gente ver esse trabalho prosperando e prosperando e prosperando é motivo de grande mérito para cada um de nós. Porque o trabalho não é nosso, mas a gente se sente orgulhoso, no melhor sentido da palavra, pela presença desta casa cheia. Que por conta do carnaval ainda não está cheia, mas eu tenho fé de que, passado o carnaval, a gente vai ter aquela imagem da última luz lá no final acesa. E eu digo assim, quem tem amigo, traga, porque às vezes os nossos filhos se sentem muito sós, dentro dos valores que a gente transmite para eles, sabe? Eu sinto um pouco isso. Uma vez, eu acho que eu contei para vocês, no ano passado a coordenadora chamou porque disse que estava com receio, porque o meu filho estava enfrentando um momento de isolamento social. Contei isso para vocês? Né? Mas por que isso? Ah, porque ele fica tão quietinho, não interage com as crianças e tal. Eu disse, meu filho, estou tudo preocupado, né? Eu disse, não, pai, eu gosto do fulano, eu gosto do Beltrano, é porque eles ficam fazendo brincadeiras que eu não gosto. Eles brincam disso, não sei o que, xinga, o outro quer brincar de matar, não sei o que, de arma. Aí eu assim, eu não tenho muito com quem brincar. Dá até pena, gente. Dá vontade de chorar. Oh, meu Deus, tadinho do miúdo, né? Que a gente ensina que não pode, não é, não sei o quê. Ele vai lá e é tudo diferente. Ele se sente deslocado, conflituoso. E aí, estou dizendo que é maravilhoso, não. Também tem muito, né, de problema e tal. Mas a gente precisa trazer afinidades para que ele possa, para que os nossos miúdos tenham pares com quem dialogar, sabe? Então, é importante a gente trazer e tal. E os que são muito difíceis, traga também, porque esses, talvez, os nossos, a gente ama, eles merecem estar aqui. Os outros precisam. Né? Se a gente não acha que merece, porque a gente ainda tem essas resistências, precisam. Então, todo aquele que, sem fanatismo, pelo amor de Deus, que não é, mas tente trazer, porque a gente observa a transformação que muitas crianças passam pelo processo da evangelização. E olha, a gente ouve muita gente, atende muita gente, não existe processo mais doloroso do que ouvir uma mãe, um pai, trazer um problema de um filho de 17, 18, 20, 30 anos, que fala de conflitos e comportamentos e tal, e eu estou só ouvindo, e lá no meu íntimo eu estou dizendo assim, foi trabalho mal feito. Foi trabalho mal feito, infelizmente. E aí eu pergunto, ele tem alguma religião, alguma coisa? Não, mas por que não tem? Ah, porque eu não me preocupava em levar, eu não isso, eu não aquilo e tal. E aí tinha festa, eu deixava de ir, porque a festa era mais importante. Não sei. E agora, na idade madura, quer dar disciplina, quer não sei o quê, quer. Mas aí fica muito mais difícil. Não estou dizendo que não dá para fazer, não, dá. É muito mais difícil, muito mais difícil. Não trouxe valores, não trouxe religiosidade, não trouxe nada. Aí fica mais difícil, gente. Então, pelo amor de Deus, chama este povo, que não seja para cá, seja para outro canto, mas bota esse povo na evangelização. Os miúdos precisam da evangelização. E nós, se pudermos, que hoje a gente está aqui por eles, né? Se puderem, tente fazer curso também. Tem curso quarta tarde, quarta noite, quinta tarde, quinta noite, sábado à tarde.
né? Tenta fazer um curso, porque são cursos, são conteúdos que às vezes não são muito próprios, muito indispensáveis e que a gente não consegue trabalhar aqui no curso dos pais por conta da temática, por conta de uma série de coisas. Se puder, dá uma organizada na vida. Eu sei que está difícil, pelo contrário, o trabalho e tal chama a gente agora mais do que nunca, mas tenta organizar, porque também, assim como a gente não vive sem pão, a gente não vive sem as questões espirituais, porque somos seres integrais. Tá bom? Queridos, sejam muito bem-vindos. Quem faz a prece, que no começo é minha, no final é de vocês. Quem faz a prece? Bom, eu vou ter que pedir uma criança daquela que está lá atrás para fazer a prece, não é possível que não tenha um adulto. Aí eles saem correndo, né? Vem cá, moleque, vem cá fazer a prece, vem cá. Quem aparecer aí vai ter que fazer prece, hein? Estou logo avisando, hein? Aí eles se escondem. Em adultos, quem quer fazer prece? Olha só, mostra para o filho como é que a gente assim, vai filho, participa do teatro, vai. Ai não, pai, tem vergonha. Que vergonha, menino, que bobagem. Vai ser... Ai, quem quer fazer prece? Todo mundo calado. Ah, estou te contando. O meu amigo levantou, se colocou à disposição. Vem cá. Vem cá, rapaz. Ah, tá, daí mesmo, já tem microfone aí. Faz prece, a gente está te esperando. É você, amigo. Peraí. Não está funcionando? Toma aqui, ó. Pronto, aqui, Rafa, está na mão. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos, mentores espirituais, ao nosso dia espiritual, mas a Ti, Pai amado, agradecemos por essa manhã, aqui reunidos em Teu nome, para aprendermos mais e possamos sair daqui melhores do que aqui que chegamos, com a paz e a glória do nosso Pai maior. Que cada um saia daqui em direção às vossas residências com a proteção do Mestre Jesus. Graças a Deus.